Olá, hoje vou falar sobre um tema essencial para o desenvolvimento de sistemas computacionais eficientes, as estruturas de dados. Elas são fundamentais para organizar, armazenar e manipular grandes volumes de informações de maneira otimizada. Isso impacta diariamente a performance e escalabilidade de diversas tecnologias que usamos diariamente, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba. Neste vídeo, vamos explorar as aplicações de diferentes estruturas de dados em cenários reais. Vamos ver como elas são utilizadas em áreas como redes sociais, comércio eletrônico e sistemas de navegação, mostrando como cada escolha influencia o desempenho dos sistemas. Além disso, vamos entender por que é tão importante selecionar a estrutura certa para cada problema, considerando a eficiência e escalabilidade. Vamos começar entendendo que escolher a estrutura de dados correta é fundamental para garantir que um sistema seja rápido e eficiente. Para isso, precisamos analisar a eficiência de estrutura como a notação BigO. A notação BigO é usada para medir a complexidade de tempo e espaço de um algoritmo, ou seja, para saber quanto ele demora para executar e quanto tempo ele consome de memória. É uma forma de avaliar o pior caso em que um algoritmo pode se encontrar. Por exemplo, temos uma complexidade de O de 1, que representa um tempo constante, O de n, que é um tempo linear, e O de log de n, que é um tempo logarítmico. Digamos que queremos buscar um elemento em um array. Nesse caso, conseguimos acessar qualquer posição diretamente usando seu índice, e essa operação é O de 1, ou seja, um tempo constante. Mas, se estivermos buscando em uma lista ligada, precisamos passar por cada elemento até encontrar o que queremos. O que você faz com a complexidade seja O de n? O que faz que a complexidade seja O de n? Então, dependendo da estrutura que escolhemos, o desempenho pode mudar muito. Agora vamos falar sobre algumas das estruturas de dados mais conhecidas e usadas. Primeiramente, os arrays, que são uma estrutura muito simples, mas poderosa. Um array permite acessar qualquer elemento diretamente usando o índice. Porém, ele tem uma certa limitação, o tamanho fixo, que não pode ser alterado depois de criado. Em seguida, temos a pilha, ou stack, que segue o princípio LIFO, ou seja, last in, first out. Isso significa que o último elemento inserido é o primeiro a sair. Usamos pilhas em situações onde precisamos desfazer ações, como histórico de navegação ou comando de desfazer em um editor de texto. Já a fila, ou queue, funciona de forma diferente. Ela segue o princípio FIFO, First In, First Out, que onde o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair. Filas são essenciais para gerenciar tarefas, onde a ordem da chegada deve ser respeitada, como em processamento de tarefas ou filas de impressão. E temos também a lista ligada, ou linked list. Ela é uma estrutura dinâmica, onde cada elemento está ligado ao próximo, o que permite adicionar ou remover itens facilmente. Ela é ótima para cenários onde precisamos inserir e remover dados frequentemente, mas não é tão boa em busca, já que precisa percorrer cada elemento. Agora vamos para o mais avançado, os grafos. Os grafos são compostos por nós e arestas, que representam conexões entre os nós. Eles são fundamentais para representar relacionamentos complexos, como uma rede de amigos em redes sociais. Por exemplo, imagine que você está no Facebook e tem uma lista de amigos. Cada pessoa nessa lista tem sua própria rede de amigos e alguns desses amigos podem ser conectados a outros amigos seus. Isso representa, isso é representado num grafo, onde cada pessoa é um nó e cada amizade é uma aresta. Existe também o grafo valorado, onde as conexões entre nós possuem um peso. Isso é muito útil em sistemas de navegação, por exemplo, onde o nó pode representar uma cidade e o peso, a distância entre elas. Isso nos ajuda a calcular rotas otimizadas, ou seja, o caminho mais curto entre uma cidade e outra. Para realmente aproveitarmos a estrutura de dados, precisamos também de algoritmos eficientes para buscar e ordenar informações.
Um exemplo é a busca binária. Ela é usada em arrays ordenados e tem complexidade de O log de n, o que torna extremamente rápido. Imagine que temos uma lista de elementos já organizada. A busca binária consegue encontrar um item rapidamente dividindo a lista em duas partes e se concentrando apenas na metade onde o item pode estar. Também temos algoritmos de ordenação, que são essenciais para organizar dados de forma eficiente. Um dos mais conhecidos é o Quicksort, que é muito rápido, e o Mergesort, que é um pouco mais lento, mas muito estável. O Quicksort divide o array em duas partes e organiza os elementos maiores para um lado e os menores para o outro, repetindo o processo até que a lista inteira esteja ordenada. O Merge Sort, por outro lado, divide o array em sublistas até chegar em listas de um único elemento e depois começa a unir essas sublistas de forma ordenada até criar uma lista final organizada. Agora, vamos ver como tudo isso se aplica em plataformas reais. Muitas dessas estruturas e algoritmos são essenciais em redes sociais, sistemas de navegação e até aplicativos como Uber e o Google Maps. Em redes sociais, como vimos, grafos são essenciais para relacionar amigos e interesses comuns. No Google Maps e no Waze são usados algoritmos de caminho mais curto para encontrar a rota mais rápida entre dois pontos, considerando o trânsito e outros fatores. Além disso, o Machine Learning também utiliza estruturas de dados e algoritmos para analisar dados em tempo real. Imagine que você está no Uber e o aplicativo recomenda uma rota baseada nas viagens anteriores suas. Isso é possível porque os algoritmos de aprendizado de máquina conseguem identificar padrões e prever qual rota seria mais adequada, combinando rapidez e segurança. Agora vamos falar de duas técnicas muito importantes que combinam inteligência artificial e estruturas de dados: as redes neurais recorrentes e o algoritmo de K-means. As RNN, ou redes neurais recorrentes, são um tipo de rede neural projetada para lidar com dados sequenciais, como texto, áudio ou séries temporais. Diferentes de redes neurais tradicionais, que tratam cada entrada de forma independente, as RNN têm uma memória que considera informações de entrada anteriores enquanto processam as novas. Essas características tornam as RNN ideais para tarefas como tradução automática, reconhecimento de padrões e previsão de tráfego. Por exemplo, no Google Maps ou no Uber, as RNN podem prever o trânsito em horários de pico com base em padrões históricos. Isso permite que os aplicativos não só calculem a rota mais curta, mas também recomendem a mais rápida, considerando o tráfego em tempo real. Agora, sobre o K-means. Ele é um algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado, usado para agrupamento de dados. A ideia é dividir um conjunto de dados em grupos baseados em similaridades. Cada grupo possui um ponto central chamado de centroide, e os dados mais próximos desse centroide pertencem ao mesmo grupo. No caso do Uber, o K-means pode ser usado para identificar regiões com alta demanda de passageiros e maior disponibilidade de motoristas. Assim, os motoristas podem ser redirecionados para as áreas onde são mais necessários, reduzindo o tempo de espera dos usuários. Bom, espero que você tenha entendido a importância das estruturas de dados para o desenvolvimento de sistemas eficientes e escaláveis. Cada estrutura e cada algoritmo tem suas particularidades e são escolhidos de acordo com o tipo de problema que queremos resolver. No dia a dia, tudo isso parece invisível, mas acredite, cada estrutura de dados faz muita diferença no desempenho e na eficiência dos sistemas que usamos. Então, se você é um estudante ou profissional na área, vale muito a pena estudar e entender como cada estrutura e algoritmo funcionam. Assim, você poderá desenvolver soluções cada vez melhores e mais eficientes.